A Rússia lançou o maior ataque de drones kamikazes contra a Ucrânia desde o início da guerra. Pelo menos 18 pessoas morreram. É hora do nosso bate-papo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Foi uma surpresa, Kawaguchi, essa onda de violência, esses ataques russos de hoje contra a Ucrânia? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Infelizmente, não é uma surpresa por conta da data. A Rússia parece estar muito atrelada a datas, a efemérides. Hoje, essa segunda-feira, dia 8 de maio, é o dia que o mundo inteiro comemora o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que a Rússia comemora um dia depois, comemora no dia 9. Eles comemoram como se fosse eles comemoram que foi a vitória aí dos soviéticos sobre o regime nazista. E eles comemoram no dia 9, sempre é uma data muito importante. Então a gente viu aí nos últimos 8 dias, vem aumentando o número de ataques que a Rússia está fazendo em cima da Ucrânia. Então só hoje foram mais de 60 drones kamikazes que foram lançados da Rússia contra a Ucrânia. Esses são aqueles drones chamados de Shahed, que foram fornecidos pelo Irã para a Rússia. Então eles fizeram o que se chama de um enxame, ou seja, um ataque coordenado de diversos drones ao mesmo tempo. Esse ataque levou mais de 4 horas, deixou 18 mortos ali na capital Kyiv, diversas pessoas, a maioria das pessoas aí, tem muitos feridos por estilhaços, porque diversos desses drones acabaram sendo abatidos em cima de Kyiv. Alguns chegaram aos seus destinos e explodiram. Por exemplo, na cidade mais ao sul de Odessa, foi destruído um depósito de mantimentos da Cruz Vermelha. E aí as pessoas que estavam lá dentro, a maioria vigias, foram mortos nesse ataque e, é claro, os mantimentos foram todos perdidos. A gente vê aí um padrão de ataques russos, não só a alvos militares, mas muitos alvos civis. A Rússia, desde o início da guerra, ela não faz distinção entre alvos civis e militares. A gente teve há alguns dias atrás mísseis que caíram em supermercados, em escolas, em ruas, e aí tiveram aí também dezenas de mortos, foram 21 mortos no ataque anterior. Então, cada vez que vai chegando mais perto desse dia da vitória, tem uma parada na Rússia, parece que eles querem, entre aspas, mostrar serviço para o seu público interno e fazem essas barbaridades. Diversos civis acabam perdendo as suas vidas. Mas no campo de batalha mesmo, eles não conseguiram avançar tanto. O grande prêmio deles seria tomar aí a região leste do país, a região conhecida como Donbass, mas aquela principal cidade que está lá, campo de batalha há diversos meses, Bakhmut, continua resistindo e dificilmente eles vão ter esse prêmio aí para apresentar para o público interno russo agora na comemoração do dia 9 de maio. E nesse final de semana, a Ucrânia surpreendeu o mundo ao dizer que conseguiu abater um míssil hipersônico mais sofisticado da Rússia. Por que essa notícia é importante, Kawaguchi? Pois é, a Ucrânia abateu o míssil inabatível, inatingível. Um míssil que ele voa, só a Rússia domina totalmente o ciclo dessa tecnologia no mundo. Você tem aí a Coreia do Norte, você tem a China tentando já próximas aí de completarem, mas nenhuma delas nenhuma delas utilizou essa arma em batalha. A Rússia é o único país do mundo que utilizou esse míssil. O que é esse míssil? Ele voa mais ou menos a mais de 6 vezes a velocidade do som. Isso é muito, não é o míssil mais rápido que existe no planeta. Aqueles mísseis intercontinentais, eles são muito mais rápidos que isso, só que a diferença é que esse míssil russo, ele pode ser manobrado. Então, em tese, ele consegue evadir todas as defesas antiaéreas e não existe nenhuma defesa antiaérea conhecida contra ele até agora. Os ucranianos usaram uns mísseis Patriot, que são aqueles mísseis já que a gente conhece desde ali da Guerra do Golfo. Claro que eles vão sendo aprimorados, são mísseis que os americanos deram para os ucranianos. Muita gente, especialmente os entusiastas da Rússia, falaram: não, isso é impossível, deve ser propaganda da Ucrânia. Mas uma coisa que eu queria lembrar aqui, pessoal, eu tive lá na Ucrânia diversos meses,
essa guerra ela surpreendeu a gente, que ela teve diversas tecnologias, desde a tecnologia mais simples de todas, desde o pessoal guerreando em trincheira, que era coisa que a gente via ali na Primeira Guerra Mundial, até esses mísseis avançadíssimos do século XXI, todas essas tecnologias convivendo ao mesmo tempo. E o que a gente aprende ali vendo o dia a dia da guerra é que nenhuma dessas tecnologias é infalível ou invulnerável. A tecnologia falha. Então não existe essa coisa de míssil invulnerável. Não, isso daí é bravato, isso daí é propaganda. É claro que é uma arma formidável, porque a Rússia já utilizou mais de 50 desses mísseis e só agora os ucranianos, com o apoio dos americanos, conseguiram abater esse míssil. Então, a boa notícia é que essa arma fabulosa dos russos, ela tem vulnerabilidades, ela não é a arma perfeita e provavelmente o Ocidente vai conseguir desenvolver cada vez mais defesas contra esses mísseis hipersônicos. E uma outra ocorrência, Kawaguchi, um avião de patrulha da Polônia foi interceptado por um caça russo no domingo. Isso foi um incidente corriqueiro ou estivemos à beira de um agravamento do conflito na Europa? Não foi nada corriqueiro, Brown. O pessoal lá da Polônia ficou de cabelo em pé. Pelo seguinte, existe uma série de patrulhas que esses aviões eles voam exatamente na fronteira do lado dos países que são membros da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Esse avião de patrulha era um avião turbohélice, um avião que voa devagarzinho, né? Ele consegue se manter muito tempo voando e por isso ele faz patrulha. Ele estava patrulhando o Mar Negro, ali próximo da Romênia, e o que aconteceu? Veio um caça, um Sukhoi 35, que é um dos caças mais avançados que a Rússia tem, e começou a fazer uma série de manobras para tentar confundir os pilotos poloneses. Em última instância, esse avião poderia ter caído no mar, esse avião podia ter explodido. Se a gente lembrar, algumas semanas atrás, os russos fizeram a mesma coisa com um drone americano. Um drone, não aqueles dronezinhos que você compra no mercado, um drone do tamanho de um avião de caça, com uma envergadura enorme. E esse drone, para tentar fugir das manobras dos russos, ele acabou caindo no mar e sendo completamente destruído. Só que era um drone que não tinha piloto. O piloto fica pilotando por controle remoto, né? Agora, esse avião tinha uma tripulação polonesa. Se esse avião tivesse caído, a gente provavelmente, aí sim, a gente teria um incidente que seria convocado aí a cláusula da OTAN, que todos os países, o ataque a um país é um ataque a todos os países da OTAN. Para se ter uma ideia, foram mobilizados, colocaram em alerta máxima caças da Espanha e da Romênia que iam decolar para entrar em combate contra os jatos russos. Então, a gente teve aqueles episódios que a gente está bem pertinho da guerra se alastrar por toda a Europa. Porque a Polônia caiu, já vai falar, mas já caiu um míssil dentro do território polonês. É verdade, aconteceu lá em novembro do ano passado. Só que provavelmente era um míssil que se desviou da sua trajetória, caiu numa fazenda, matou 2 pessoas, matou 2 poloneses. Mas evidentemente não era um ataque da Rússia. A Rússia não ia atacar uma fazenda no interior da Polônia para matar 2 pessoas com um míssil. Agora, nesse caso, foi uma provocação deliberada da Rússia. Foi por pouco. Dessa vez foi por pouco que essa guerra não se alastrou. Que coisa, hein? Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, sempre com a gente aqui no Fast News, nos atualizando sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado, Kawaguchi, pelas informações todas. Uma boa noite. Boa noite, Bruno.